Bom dia, pessoal. Iremos iniciar nosso webinar hoje sobre comissionamento do inversor Fronius. Tá, eu estou fazendo até um teste aqui junto com o áudio, tá? Então, eu estou ouvindo o que eu estou falando por um outro celular, então quem estiver apresentando aí problema com áudio, tenta ver se dá para usar um fone, ver se o volume está ok, enfim, tá? Que aparentemente aqui para mim está ok. Bom, seu time Fronius hoje para esse webinar é composto por mim, Daniel Lírio, e pelo Nicolas. Bom dia, pessoal. Bom webinar a todos. Beleza, o Nicolas vai estar aqui acompanhando todas as perguntas aqui no chat, então já tem respondido bastante perguntas, enfim. Então, se tiver alguma dúvida durante o treinamento, durante o webinar, vocês podem usar a plataforma de perguntas, tá? Muitas delas serão respondidas pela plataforma, tá? A gente não vai abrir para todos, porque às vezes são perguntas específicas. E as perguntas específicas que surgirem, que a gente entenda que possa ajudar mais pessoas, a gente vai ter um momento no final para isso. E durante o treinamento pode ser que a gente interrompa devido a algumas questões que possam surgir, certo? Bom, a nossa agenda de hoje, do nosso webinar, ela vai focar no comissionamento. Tá? O que a gente entende como comissionamento? É o startup do inversor, é a energização dele. Então, no caso, é energizá-lo em corrente alternada, verificar as tensões em corrente contínua. Estando tudo ok, você vai configurar o display. Antes de falar propriamente dessa energização, a gente só vai relembrar algumas recomendações de instalação e de conexões. Tá? Lembrando que a gente já fez o webinar sobre esses temas no passado. Tem isso gravado no nosso canal que a gente vai divulgar no final desse webinar. Então, assim, vai ser só uma passada mesmo, só para quem ainda não conhece muito do inversor, quem quer relembrar, acho que não custa nada. E teremos um pouquinho também sobre a atualização do inversor e do Data Manager, resolução de problemas, tá? E dúvidas frequentes que poderão ser tiradas aí no final do webinar, como eu já comentei. Bom, recomendações gerais de instalação, a gente tem em nosso manual todas as orientações sobre instalação. Esse manual, a gente fala aquele manual que é de imagens, né? Então ele é mais reduzido, ele facilita ali o entendimento. De uma maneira geral, o que a gente quer destacar aqui? Verificar o local que o inversor é instalado antes de comissionar ele, ou seja, perceber se as distâncias mínimas previstas no manual entre inversor e entre teto estão de acordo, certo? Para poder justamente evitar qualquer tipo de status relativo à temperatura do inversor, a parte também da temperatura do ambiente na qual ele pode ser instalado, se está dentro ou não dessa previsão que está no manual, né? No caso, menos 25 a 60 graus. Eu acho que esse range aí de temperatura ele atende bastante aqui o nosso clima no Brasil, né? Teria muito problema com isso. Bom, a parte dele ter um grau de proteção IP65 para os menores, 66 para os maiores, tá? Então ele possibilita de instalar o inversor ao tempo, tá? Então do ponto de vista de chuva, enfim, poeira, umidade, sol, ele não tem esse problema. A única recomendação que a gente passa, que tem até nessa segunda imagem aqui, é relativo à temperatura que pode chegar dentro do inversor. Então, por mais que ele tenha um IP próprio para instalar ao tempo, isso pode acarretar em uma elevação de temperatura interna, que pode dar um status de temperatura elevada, enfim. Tá? Então, se for usar o tempo, tenta fazer alguma cobertura, uma espécie de proteção do sol diretamente no inversor. E também a questão do display, né? Porque pode chamuscar, vamos dizer assim, bem popularmente falando, pode tornar um pouco o display ali um pouco não visível, enfim, pode perder claridade, brilho com o tempo.
Questão de altitude, então tem as recomendações no manual, não utilizá-lo em área classificada, com liberação de gases, dentro de cômodos, enfim. Então são recomendações gerais que vale a pena um instalador, quem lá for fazer o comissionamento, se atentar para evitar qualquer tipo de problema no futuro, né? Bom, seguindo aqui, próximo slide, a gente vai comentar sobre a questão da orientação dele também, que está no manual, enfim. A gente sempre brinca, né? Eu não sei se alguém tem interesse de colocar o inversor de cabeça para baixo, né? Enfim, de lado, deitado, mas sempre a recomendação dele estar paralelo a um plano, né? No caso na vertical, na horizontal, para a bancada, enfim, ele pode até estar inclinado, porém ele está perpendicular aqui a um plano, né? A uma parede, um muro, enfim, que seja um poste, tá? Qualquer ferramenta de proteção, né? Bom, recomendações gerais sobre conexão. Conexão, que a gente diz aí a parte de corrente contínua e de corrente alternada, né? Nada mais são do que as conexões dos cabos no inversor. Bom, até de uma maneira mais voltada ao comissionamento, a gente já entende que a etapa da instalação, da fixação da base na parede, que é essa parte daqui, já foi realizada, tá? Então vamos entender que a base já está colocada, já está fixada na parede, e você vai fazer a fixação da base do inversor, que é o que a gente chama do snap, né? Esse snap que você faz no inversor. Por isso mesmo, o nosso inversor chama-se snap inverter, né? Que ele já tem esse conceito. Então, uma vez que você realiza esse snap, né, essa conexão, tem uma roldana aqui na parte superior, você vai fixar dois parafusos dentro dessa tampa da TCOM, ou seja, ele vai permitir, né, a conexão do inversor com a base, que isso que vai garantir a conexão de corrente contínua, de corrente alternada, evitando um possível arco interno ou aquecimento das conexões por mau contato, tá? Então é muito importante apertar esses dois parafusos, faz parte do comissionamento, tá? A gente tem até aqui uma recomendação do torque aplicado. Então, para cada parafuso a ser apertado no inversor, a gente tem um torque recomendado em manual, tá? Então pode ser 2,5, pode ser 1,5, 3,4, 3,5, 2,8, enfim. Para cada conexão você tem um torque específico, isso está explícito no manual ou até mesmo na própria conexão, no próprio borne, no caso, dando um exemplo. Então a gente vai comentar um pouquinho também sobre chave torque, recomendação de marcas a serem utilizadas com representação no Brasil, enfim. Bom, no caso isso do Primo, né? Tipo, no caso do Simo e do Eco, que são os modelos maiores, você também vai ter essa conexão, tá? Padrão. Então aqui tem a recomendação de não utilizar parafusadeira elétrica, porque geralmente não tem um torque controlado, tá? Você tem até parafusadeiras elétricas hoje que tem aí torque a partir de 2 Nm, mas tem que ver se isso vai estar de acordo com o que o inversor pede. O Nicolas vai dar uma explicação, enfim, fazer algum parecer sobre esse aspecto. Pessoal, é importante lembrar, né, que o uso da chave torque é essencial, porque geralmente aqui a gente recebe bastantes inversores que chegam com os parafusos espanados da base. Então, o uso da chave torque é essencial e a gente não recomenda utilizar a parafusadeira. Mesmo que ela tenha o torque não é correto conforme o manual pede. Então, por favor, sempre utilizar a chave torque. Não, bacana, acho que vale a pena sempre ressaltar isso. A gente fala muito isso em treinamentos, aqui na Fronis também, enfim, isso está previsto no nosso manual para a gente evitar certos problemas que a gente já recebeu e às vezes recebe aqui no suporte, tá? Bom, sobre o aperto da tampa da TCOM, tá? Então a gente tem aqui para os modelos menores, Primo, e para o Simo e para o Eco, a única diferença é que no caso do Primo, são dois parafusos a serem apertados dessa tampa da TCOM. Essa tampa da TCOM ela leva esse nome porque é a tampa onde fica ali a placa de monitoramento, a entrada USB do inversor, enfim, tá? Então, você pode pressionar ela com o dedo no meio, até ele dar um exemplo aqui no manual, para fixar ela e apertar os 4 parafusos, né, para o caso do Simo e do Eco, e 2 para o Primo. Então, isso faz parte do comissionamento, porque uma vez que você fixar o inversor na base, como a gente já viu, você pode já configurar também o monitoramento. Então, essa tampa ali aberta, ela vai te permitir o acesso à placa de monitoramento, mudar a posição Master Slave,
verificar as cores dos LEDs, tá? Então, vamos supor que você não queira realizar um monitoramento, o cliente ainda não tem uma internet disponível. Aí você já pode, depois que você apertar aqueles 2 parafusos na base, você já pode fechar a tampa da TCOM, inclusive você deve, porque ela também garante a integridade do grau de proteção do inversor, tá? Bom, como a gente comentou, né, exemplos aqui de chave torque, a gente utiliza a ponta dela o Torx T20, T25, né, vai depender do parafuso. A gente tem exemplos aqui de fabricante, Vica e Weidmiller, que tem representação no Brasil. Então, se você colocar no Google, por exemplo, esse nome Vica, acho que é Vica que fala, né, tem um H aqui, o IRA, Vica, e Weidmiller, você pode pôr no Google que lá você vai encontrar informação, tá? Sobre isso. Bom, verificações finais, tá? Então a gente vai entrar aqui agora numa parte de falar um pouquinho sobre o que eu preciso ter noção, o que eu preciso verificar antes de ligar o inversor, né? Ligar o inversor significa alimentar ele em corrente alternada, isso provavelmente você vai ter um disjuntor lá num quadro para ele, e a parte de corrente contínua, caso você tenha lá uma string box, você também seccioná-la, e a própria chave do inversor. Existe uma chave ali no inversor que vai transferir a energia que chega nos bornes para a placa de filtro, enfim, e de potência, né? Então, o que é interessante verificar? Logicamente, a polaridade das strings, tá? Ou da string conectada no inversor. Isso é importante porque você pode ter algum problema de polaridade reversa e o inversor ele vai indicar um status, tá? Então, o inversor ele tem proteção contra a polaridade invertida, ela se traz de forma, eu diria que praticamente que imediata, então se você ligar o positivo no negativo e vice-versa, você vai ter uma indicação no display, se não me falha a memória, é o status 317 de polaridade reversa, tá? Então assim, lógico, por mais que ele tenha a proteção, é interessante verificar primeiro como está a polaridade, porque dependendo do grau que isso pode chegar, enfim, não é uma garantia 100% de que essa proteção vai atender. Pode ser que, dependendo da intensidade da corrente reversa que você produza no inversor, pode haver a queima de algum componente, tá? Então, por isso que é interessante se certificar sobre a polaridade, tá? A polaridade você pode testar medindo a tensão entre positivo e negativo. Então, lá no multímetro você vai ter a ponta vermelha e a preta, né, onde se for conectar lá, e você verifica se o valor é negativo, é porque está inverso, enfim, você consegue validar por isso, né? Bom, a tensão em corrente contínua, então também é interessante certificar de que o valor esteja de acordo com a tensão mínima do inversor, tá? Então, só para dar um exemplo, no caso do primo, o valor é de 80 volts, então já com 80 volts o primo já starta. Porém, para o Eco, que é o nosso maior inversor hoje, ele starta com 650 volts, conforme está previsto no datasheet. Então, às vezes, a gente recebe aqui no suporte alguma questão como meu inversor está dando status 307, que é de baixa tensão em corrente contínua. E a gente pergunta qual o modelo? É um Eco. Como é que é o seu arranjo, né? Ou seja, quantas placas você tem em série nessa tua string? Eu tenho, sei lá, 16 vezes lá a quantidade de atenção, sei lá, 40 volts, a gente sabe que não chega em 650 geralmente. Tem que ser de 18 para cima, até 22 e tal. Então, assim, são recomendações que a gente já tem que ter, na verdade, quando faz um projeto, obviamente, mas muitos dos casos que a gente já vai só instalar o inversor, a gente não participou do projeto, já está lá as placas no telhado, a gente só vai fazer as conexões, então não custa ver se os valores de tensão contínua estão dentro tanto do mínimo e tanto do máximo, que é de 1000 volts, tá? Para antes de encaixar ele no suporte, para não danificar o inversor ou não conseguir startar o inversor, certo? Bom, sobre tensão em corrente alternada também é um ponto bacana de destacar, pelo motivo dos limites do inversor permitidos, né? Então a gente tem um padrão de mais ou menos 10% em cima do nominal do inversor, por exemplo, em cima dos 220 volts. Então a concessionária também tem um limite de quanto que ela pode entregar na instalação. Então verificar se essa tensão está de acordo com os limites do inversor, tá? Lembrando que o inversor ele tem um range alto
de tensão para trabalhar. Então, só para exemplificar, né, um inversor em 220 volts, um primo, ele tem um range de 175 volts, mais ou menos, até 270. Ou seja, você tem um range aí de quase 100 volts para poder trabalhar. Então, é bem mais que 10% e bem mais do que menos 10%, né? Enfim, isso chega quase que em 30% de oscilação que pode ocorrer na tensão, né? De variação. Bom, a parte da isolação fotovoltaica, né? A gente botou aqui FV para simplificar, é o quanto que o inversor enxerga que o circuito de corrente contínua está com bom aterramento ou não, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse valor de isolação ele é interpretado como um valor de resistência, tá? Então, é uma resistência ôhmica de isolação. Por isso que ela é dessa ordem de mega ohms, é igual aquele teste que a gente faz com megômetro em motores, né, para verificar se a carcaça está bem aterrada e tal. Então, é nessa ordem de grandeza de mega ohms, tá? Em média, só para vocês terem uma ideia, um sistema fotovoltaico ele tem de 10 a 30 mega ohms de resistência de isolação, tá? Para o inversor, quando ela está abaixo de 1 mega ohm, tá? Ela é baixa. Então ele entende que através de algum status que ele indica que a isolação está baixa, tá? Então, para também, lógico, você pode ligar lá no inversor, se não der nenhum status, você pode verificar como está a isolação, beleza, está dentro e tal, não vou me preocupar, até porque nem todo mundo tem um megômetro, enfim, para medir. Mas vamos supor que você tenha, você queira se antecipar a isso, você pode fazer o seguinte teste, ó, como que o inversor interpreta esse valor. Você pode medir do polo de corrente contínua positivo para a Terra e do polo CC negativo à Terra, tá? Então essa que é a referência que a gente utiliza para saber como está esse valor de resistência, que será indicado no display do inversor, tá? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho dos menus que a gente tem no inversor, e lá a gente vai indicar qual que você consegue verificar, que é no caso o menu info, né? Bom, feito tudo isso, né? Então assim, já falamos sobre instalação, sobre fixação do inversor na base, aperto dos parafusos, as verificações de tensão, de polaridade, de isolação. Então vamos de fato para as etapas do comissionamento, tá? Então, uma vez que eu tenho o inversor já instalado, já conectado na base, o que eu preciso fazer para comissionar ele, né? Que é eu gosto muito do termo em espanhol que é pôr em marcha, né? Que eles usam, que é justamente pôr o inversor para rodar, para funcionar, né? Então vamos lá. Passo 1, selecione o seu idioma. Então é bem intuitivo, tá? Essa navegação. Você vai escolher, obviamente, ali em português, né? Tem essa opção já. Através desse botão aqui do mais e do menos, que são os botões do display, você consegue navegar nos países e com Enter, que é o quarto botão, você faz a seleção do que aparece no display, certo? Então, beleza. Bom, escolhido o país, o idioma, né? Eu vou escolher o país agora. Essa configuração do país é uma configuração que vai trazer todas as características elétricas da rede para o inversor, tá? Então, qualquer Brasil, qualquer BR que a gente tem lá, já é em 60 Hz, que é a nossa frequência de trabalho. O que vai mudar de um para o outro? A gente deu aqui todas as opções, todos os exemplos, então quem tem dúvidas sobre qual país utilizar e etc., pode até talvez dar um print nessa tela, enfim, isso também vai ser gravado. Mas, por exemplo, para o Primo, Simbo, Eco, a gente tem a opção do BR2 e do BR3, que são escolhas em 220 volts, tá? Tensão nominal. Lembrando que, sim, no caso do Sim e do Eco, ele está fazendo a referência para a fase neutro, tá? Que são modelos em 380 volts. No caso do Primo, já é em fase e fase, se for utilizado duas fases, ou fase neutro também, se tiver, sei lá, na região do sul, que é 380, 220, enfim, tá? Então, assim, o que muda do BR2 para o BR3? A potência do inversor. Então, se o meu inversor ele é até 6 kW, no caso do Primo de 6, né, é menor ou igual, eu vou utilizar o BR2. Passei de 6 kW, vou usar o BR3. Então, qualquer Eco e Simo, já você escolhe o BR3 de cara, entendeu? O que muda aqui no caso do Primo também? Foi realizado uma atualização há pouco tempo sobre o BR4 e o BR5. São códigos que o nominal do inversor é em 240 volts, tá? Isso surgiu para atender
a rede rural que a gente tem no Brasil, geralmente em 254 volts, né, que é aquela duas fases de 127 linha viva, né, enfim, e para situações que tenham talvez um 240, enfim, em alguma indústria, alguma coisa. Então, todos aqueles limites que a gente comentou, de 10% e tal, eles já começam a contar a partir desse nominal. Então, você já parte para um range maior, entendeu? E também a diferença do 4 para o 5 em relação à potência do inversor. Tá? Então, vamos supor, tem um primo de 8.2, 240. Vou utilizar o BR5, porque o 8.2 está maior do que 6 kW e a minha tensão de trabalho é 240. Beleza. No caso do Simo Brasil, a gente tem uma diferença aqui, porque o Simo Brasil ele é um inversor trifásico em 220 volts, tá? Que o neutro ele é opcional. Então a gente já comentou bastante sobre isso em treinamento, a gente fala isso no dia a dia do suporte. Por que ele é opcional? Porque o inversor, em média, ele precisa de 220 volts para ter uma referência de trabalho. Como esse inversor ele já é em 220, ele não precisa dessa referência do neutro, diferente do eco. O eco ele é em 380 volts, então ele precisa do neutro para ter o 220 como referência, beleza? Então o que muda para mim aqui? Eu tenho o BRN, que é o BR neutro que a gente fala, e eu tenho o BR delta, certo? O BRN é quando você for utilizar o neutro, se for conectar o neutro. Então, fisicamente, vou conectar o neutro, vou usar o BRN. Não vou utilizar o neutro, fisicamente, vou conectar o país como BR delta. Tá? Então, é bem tranquilo também, bem simples, com neutro, BR neutro, sem neutro, BR delta. Tá? E também para esses dois tem a versão 240. Então, vamos supor que a rede não seja 220, mas seja 240. Dá para escolher também essa opção. Daniel, só uma pergunta aqui que foi interessante. Perguntaram se o que acontece se você selecionar um setup diferente do BR. Então a gente sempre recomenda utilizar o BR devido a esses setups eles serem parametrizados de acordo com a nossa rede no Brasil. Então, assim, caso você selecione um setup diferente do BR, você pode ter status como 102, 103, 105. Então, sempre recomendamos utilizar o BR mais adequado para o seu inversor. Não, bacana comentar sobre isso, porque assim, quando você entra nesse menu de código do país, o primeiro país que aparece lá na lista é o 50 Hz internacional. Então, se você, porventura, apertar o Enter duas vezes, né, tipo, entrei no menu do país e apertei sem querer, ele vai entrar 50 Hz. O que isso significa? Que o inversor ele vai já dar problema na frequência. Então, ele vai dar status de alta frequência. Por quê? Porque ele está ligado em 60 Hz e você setou que ele é de 50. Tá? Então, assim, são problemas, entre aspas. Por quê? Porque o inversor tem proteção. Tá? Ele vai dar o status. Então, com esse status, você já vai entender, pô, está dando frequência alta. Será que eu escolhi o Brasil, o código correto? Então, assim, talvez você não precise nem ligar aqui no suporte. Você faz um teste, você recarrega o setup do país. Então, a gente vai mostrar que código você faz isso. Vamos supor, você já fez a etapa toda de comissionamento e você escolheu errado. Você quer voltar a isso. Então, a gente vai te orientar aqui nesse treinamento também como voltar esse código do país. Tá? Então não tem mistério, não tem muito problema, você volta para o Brasil corretamente, para o código do BR corretamente. Então vamos lá, escolhido lá o idioma e o setup do país, tem a questão da data e da hora, é bem intuitivo, então formato mês, dia e ano, e o tempo lá, aqui no slide está como PM AM, né, 12 horas, mas já está em 24 horas o formato hoje, tá? Então você pode botar 15 e 20, né? Enfim, para 3h30 da tarde. Já consegue configurar isso. A questão do MPPT2 ele sempre vai perguntar. Então, se necessário, ative ou desative. Então, você vai deixar em on ou off. Tá? A gente vai entrar muito no detalhe aqui sobre esse tema, porque a gente já abordou em outro webinar, por causa do nosso tempo. Mas, de uma maneira geral, tá? Se não for utilizar o MPPT2, tem que deixar ele off. Se for realizar um jumper do MPPT1 para o MPPT2 também tem que ser deixado em off, para não ter interferência no funcionamento. O MPPT2 só deve ser deixado em on quando for exclusivamente utilizado uma string nele.
tá? Isso, lógico, né, se tiver orientação diferente na instalação e tal, enfim, de uma maneira geral, só para apresentar que faz parte aqui do comissionamento, beleza? Bom, sobre a atualização do inversor e do data manager. Então, assim, já pulamos todas as etapas, o inversor já está gerando, já está funcionando, mostrando potência na saída do display, e eu preciso já atualizar ele. A gente recomenda no startup, né, no comissionamento, fazer a atualização do inversor. Essa atualização ela pode ser feita local, via pendrive, tá? Então você baixa lá o firmware no site da Fronius, salva o arquivo no pendrive, você ativa lá no menu USB do inversor a atualização. É muito simples, é muito intuitivo de fazer isso, tá? Não tem problema você iniciar a atualização com o inversor em funcionamento. Por quê? Porque quando ele rodar a atualização inteira, ele vai desligar o inversor automaticamente e vai reiniciar ele, tá? Então não tem que desligar o inversor, a parte de corrente contínua, não precisa ficar preocupado com isso. De forma remota, é possível atualizar pelo SolarWeb, tá? Então vamos supor que você já fez lá o comissionamento do Data Manager, e você lá no SolarWeb, você vai lá em configurações, né, componente, e lá em retificador alternado, é possível fazer também a atualização remota, tá? Lembrando que para atualizar o inversor remotamente, a placa de monitoramento ela tem que estar numa versão 3.7 para cima. A maioria hoje já tem isso, tá? Porque hoje a gente já está na versão 3.13, então já está bem mais avançado, né? Bom, essa é a questão da atualização do inversor. A atualização do Data Manager, né, que é da placa de monitoramento, também pode ser feita no local. Quando você ativa lá o ponto de acesso Wi-Fi, entra no menu de configuração da placa, tem um botão lá de atualização. Então você clica nessa configuração aqui à direita. E também remotamente pelo SolarWeb, tá? A gente não vai dedicar tempo aqui para falar do comissionamento do Data Manager. Por quê? Porque é um tema que tem muito mais detalhe e já tivemos um webinar sobre isso, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre configurar o monitoramento, que é o SolarWeb, você assista o webinar sobre isso, porque a gente já tem um tempo dedicado para isso lá, tá? No final, eu vou mostrar onde encontrar os nossos webinars salvos, tá? Para não ter nenhuma dúvida. Bom, seguindo aqui, resolução de problemas que podem ocorrer durante o comissionamento, a gente traz um destaque aqui para o status 482. Então, talvez alguém já se deparou com esse status durante o comissionamento. Ele acontece quando? Quando qualquer etapa do comissionamento ela é interrompida, tá? Como que ela é interrompida? Vamos supor que, se vocês forem olhar aqui, ó, você tem 4 botões no inversor. Para cima, para baixo, né? Voltar, que é o terceiro botão, e Enter, que é o quarto. Então, assim, se porventura, na hora de eu escolher o país, eu não apertei o Enter e apertei o Voltar, ele vai interromper essa etapa de comissionamento e vai dar o status 482, tá? Então, ele basicamente acontece nesse momento. Vamos supor que durante também o comissionamento faltou energia em corrente alternada. Ele vai interromper essa etapa. Quando você religar o inversor, ele vai dar o status 482. Basicamente, o que você precisa fazer? Voltar às configurações iniciais. Você aplicar um reset no inversor, que nada mais é do que apertar 5 vezes o terceiro botão e inserir o código 78278 e pressionar Enter. Então você vai voltar para todas aquelas etapas que eu comentei: idioma, país, data, hora e MPPT. Então você consegue voltar essa configuração. Lembrando que esse startup do inversor ele é muito rápido. Então, assim, a gente até gravou outro dia aqui na Fronius, você não leva nem 2 minutos para configurar o display. Então, desde a escolha do idioma até o inversor começar a gerar potência, não passa de 2 minutos. Então, é muito rápido isso, tá bom? Bom, status 509, que pode acontecer no inversor, é quando ele não tem alimentação ou não gerou, né, por mais de 24 horas, tá? Então, assim, vamos supor que eu liguei lá o inversor, a parte de corrente alternada, para configurar o display, só que eu não tenho ainda a parte de corrente contínua. É até legal falar sobre isso. Algumas pessoas perguntam. Até a concessionária chegar lá para homologar a instalação, você já pode entrar no display, ou seja, o display do inversor ele só é alimentado em corrente alternada, tá?
Então, se você ligar a corrente alternada no inversor, ele já vai ligar o display. Sem ligar a corrente contínua, ele vai dar um status 307, que não tem tensão contínua chegando lá. Mas isso não te impede de configurar o inversor, tá? Então, nesse caso, vamos supor que você tem lá ele ligado e tal, e no dia seguinte dá o status 509 lá nele. Por quê? Porque ele está sem produzir, está sem alimentar mais de 24 horas. O que você precisa fazer? Somente clicar com Enter aqui. Tá? Ele é só um indicativo, ele é um informativo, não tem tratativa. Você não tem que dar nenhum reset, tem que fazer nada. É só dar o Enter aqui para você reconhecer o status e aí ele vai começar a produzir, enfim, tá bom? Você precisa dar o Enter. Bom, só para passar sobre esses menus ocultos, que foi até tema de webinar recente nosso, é bom, enfim, quem está assistindo esse já ter isso compilado, pode tirar um print também, enfim, dos menus que a gente tem, tá? Então, a gente falou já do Reset, que é o 78278, e a gente tem outros menus aqui, por exemplo, 22742, que é o menu básico para a parte de configuração da MPPT, para registrar dados USB, enfim, tem uma série de funções. O setup do país, é legal destacar que é esse aqui, o 73887. O que isso significa? Que vamos supor que eu escolhi o BR3 ao invés do BR2. Eu não preciso clicar no reset lá, o 78278, porque eu vou voltar todas as etapas, tá? Então, o que eu posso fazer? Só inserir o código para alterar o país. Isso se aplica também ao que o Nicolas falou. Se eu escolhi os 50 Hz, por exemplo, eu só quero voltar para o BR, eu insiro esse código do país, 73887, beleza? Bom, aí tem outros códigos para bloqueio da tela, para indicar os status que ocorreram no inversor, enfim, só para a gente deixar essa tela aqui, para quem não participou do outro webinar, ter isso de forma compilada, tá? Bom, lembrando que também temos o menu Prof, que ele se dá através de um código que a gente envia por e-mail, porque precisa assinar um termo de compromisso, de responsabilidade. Por quê? É nesse menu que são alterados os limites de tensão, de frequência, quando a concessionária pede, até fruto de algumas perguntas que estão surgindo aqui, né? Então, se eu tenho lá 220 volts como nominal, o meu limite é 10%, padrão, que é 242, eu quero mudar para 250, eu tenho que entrar nesse menu Prof para fazer isso, tá? Então, é uma assinatura de um termo que a gente envia por e-mail, tá? Qualquer necessidade, qualquer dúvida do que está surgindo aqui, e a gente não, lógico, não tem o espaço só para responder aqui, vocês podem mandar um e-mail para o suporte, tá? No final a gente vai deixar o nosso contato, então não tem muito mistério também para isso. Bom, dando sequência aqui, na verdade a gente já encerra aqui o conteúdo. É um conteúdo assim, lógico, né, um pouco mais rápido em relação aos outros webinars que a gente já teve, mas é muito interessante, porque surge muita dúvida sobre comissionamento, como ligar, como instalar, tá? A gente vai... Bom, antes da gente abrir aqui para perguntas, na verdade, vocês já estão enviando perguntas, né? Mas antes da gente falar sobre isso, só uma dica, tá? Então, para não surgir dúvida. Qualquer sugestão para próximo tema para a gente abordar, vocês podem mandar um e-mail para o saque@frones.com, conforme está aqui. Tá? O nosso contato do suporte técnico é o telefone final aqui 3817, tá? DDD 11, e o nosso e-mail oficial do suporte é o PV Service Brasil, conforme está na tela. Então, assim, Daniel, eu assisti o webinar e eu preciso alterar aqui um parâmetro de tensão do inversor. Manda esse e-mail para a gente, que a gente vai te responder lá com um template, com um termo que você tem que assinar, enfim, te dando todas as orientações. O nosso setor aqui de vendas também pode atender em algumas situações aí de solicitação de algum orçamento, etc. Para não ficar dúvida também, tipo, para não ficar triste, né? Como é que tá a carinha aqui? Perdeu algum outro webinar? Não fique preocupado, porque a gente tem todos os webinars salvos no YouTube. Então você pode entrar no YouTube e escrever Fronius Solar, fica realmente 2 S aqui, e lá vai ter uma playlist Brasil, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, esse é o nosso 16º webinar. Então, a gente já teve 15 antigos,
que falam sobre muitos temas específicos. Então, como eu comentei, vai ter um só sobre instalação, ter um só sobre atualização. Então, nessa apresentação eu mostrei um slide de atualização, mas a gente tem um webinar de atualização, tá? Então, todos os temas estão lá, para a gente não ter... O webinar, a ideia é isso mesmo, tá, gente? É um bate-papo de meia horinha, no máximo 1 hora, para a gente abordar um determinado tema, tá? Sobre o sorteio, algumas pessoas ficaram aí também na dúvida. Amanhã será sorteado um inversor Simo Brasil 10, se eu não estou enganado, vocês receberam um e-mail sobre isso. Será divulgado pelo marketing lá o vencedor, enfim. Então fiquem atentos aí. Eu desejo muita sorte a todos, porque o inversor de 10 é um inversor muito interessante, bem versátil, né? O nosso maior inversor, nosso inversor que liga, né? Que a gente brinca, liga a linha Primo com a linha Simo. Então antes a gente tinha de 8.2 a 12, agora a gente tem esse inversor de 10, né? Desde o ano passado. Então, muita sorte a todos. E a gente vai abrir agora esse momento aqui para perguntas faladas, né? A gente vai conseguir aqui ler as perguntas que estão chegando aqui para a gente. Você tem alguma pergunta para destacar, Nicolas, que o pessoal está fazendo? Então, Daniel, conforme aqui eu estou o tempo todo aqui no chat, recebi aqui muitas perguntas em relação a perguntas da rede, né? O pessoal perguntando, pô, eu tenho uma rede com 254, eu tenho uma rede com 260, eu tenho uma rede com 220. Então, conforme o Daniel disse, o inversor ele vem configurado de fábrica, né, para suportar até 242 volts. Caso isso passe, esse valor seja ultrapassado, o inversor vai indicar o status 102, que é tensão alta. Então, assim, é necessário alterar os parâmetros de rede, e para alterar esses parâmetros de rede, é necessário que seja preenchido um formulário de ciência, porque ao ter acesso aos parâmetros de rede, você pode danificar os seus equipamentos na sua casa, né, devido a você permitir que o inversor devolva uma tensão maior. Então é por isso que, para alterar os parâmetros de rede, é necessário você assinar esse termo. Qualquer dúvida em relação a isso, que nem o Daniel passou, manda no pv.service, que a gente, né, consegue te instruir da melhor forma como proceder com isso. E só lembrando que teve bastante dúvidas em relação a isso, o inversor 220 trifásico, ele tem que ser alimentado numa rede trifásica. Ele não pode ser alimentado numa rede 220 fase-fase. Muitas dúvidas aqui a gente até vê em relação ao suporte, que a pessoa vê e acha que é o inversor 220 fase e fase, porém ele precisa da terceira fase, entre fase e neutro. Conforme o Daniel disse, o neutro é opcional por ele já ter essa referência 220 entre fase e fase. Mas assim, o inversor precisa ter 3 fases, entre elas 220. E caso tenha um neutro, vai ser 127 entre fase e neutro. Isso. O exemplo que eu gosto de dar é semelhante ao motor, né? Você não consegue alimentar um motor trifásico sem ter uma rede trifásica. Então, o inversor, por mais que ele não seja uma carga, ele pode ser entendido como uma, né? Do ponto de vista que você vai ter até um disjuntor na instalação dedicado a ele, enfim. Você vai ter todos os requisitos ali para alimentar ele, então deve seguir dessa maneira, tá? Do contrário, é possível, então, por exemplo, eu tenho uma rede trifásica e eu quero instalar um inversor primo, que ele é monofásico, né? Então, não tem problema nenhum usar só uma das fases da instalação com neutro, né? No caso, aqui em São Paulo, né, que o 220 ele se dá com 2 fases, você pode utilizar, sei lá, fase A e fase B, né? Tipo, fase 1, fase 2 e tal. Enfim, você pode balancear isso também, né? Então, por exemplo, eu tenho 3 inversores primo numa instalação trifásica. Eu vou ligar, né? Tipo, fase A e B para um, fase B e C para outro, e fase A e C para outro, terceiro, né? Não tem problema. Só pegando mais um gancho aqui sobre o sorteio, é automático, tá? Então, todo mundo que está participando do webinar e ficando aqui até o final, né? Vai participar do sorteio, tá? Isso já é automático, não tem problema. Quanto a isso, não precisa se preocupar. Bom, uma pergunta aqui sobre MPPT. Quando que eu devo jampear, né, as MPPTs? De uma maneira geral, a MPPT ela tem limite de corrente, tá? Então vamos supor, um primo de 3,3 kW tem uma corrente de 12 amperes,
Beleza. A gente sabe que uma string, normalmente, ela tem 9 amperes de corrente nominal. Então, se eu utilizar um paralelismo ali de duas strings, eu já vou ter em cerca de 18 amperes. 18 amperes é maior do que 12. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Jampear a MPPT1 com a MPPT2, porque aí você transforma as duas em uma de 24. Tá? Então, é uma forma de você ganhar mais corrente, né? No caso paralelo, a corrente se soma, para não ter nenhuma dúvida sobre isso, tá? Então, é bem tranquilo, você pode fazer ali via cabo, né, um jumper entre os dois, e lembrando que qualquer jumper que você realizar, você tem que desligar o MPPT2, tá bom? Então assim a gente responde mais uma pergunta sobre o sorteio, né? Quem está concorrendo? Todo mundo que está aqui agora está concorrendo ao sorteio, tá? Então todos os participantes terão acesso a essa concorrência, vamos dizer assim, né? Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, Nicolas, específica aí sobre o nosso tema. Tem uma pergunta do Renan, que eu estou lendo aqui, que eu achei interessante. Quando é necessário atualizar, né, o inversor e o data manager? A gente recomenda sempre no comissionamento, né, no startup, já realizar essa atualização, tá? Aí vamos supor, beleza, meu sistema está funcionando porque eu já atualizei ele. Daqui a, sei lá, 6 meses saiu uma versão nova para atualizar. Preciso atualizar? É o que eu sempre falo. Você pode atualizar ou não, isso vai ter disponível lá no SolarWeb. É interessante sempre manter atualizado, por quê? Porque cada atualização ela tem mudanças de correção de bug, enfim, vários aspectos que podem trazer benefícios para a sua instalação, entendeu? Então fica assim, a critério do instalador, do gestor lá de energia da instalação, fazer atualização ou não, entendeu? Eu brinco também que time que está ganhando não se mexe, né? Então assim, o inversor já foi atualizado, está funcionando bem, está gerando lá o que era previsto, não precisa se preocupar em atualizar, entendeu? Por quê? Lá no SolarWeb tem uma parte do lado da versão do novo firmware que é o changelog, né, o que a gente chama, é o que mudou, o que alterou de uma versão para outra. Então, assim, às vezes é uma função que foi alterada que não diz respeito ou às vezes até alguma tecnologia aqui no Brasil que a gente utiliza, enfim, foi alguma coisa mundial que surgiu. Então, assim, não necessariamente é obrigado a atualizar sempre, tá? Então, porém, no comissionamento, que é o nosso tema aqui de hoje, recomendamos, porque quando o inversor foi fabricado, ele podia estar numa versão e de lá para cá surgiu uma nova, então é legal já começar com a versão nova, tá bom? Mais alguma questão, Nicolas, que você quer abrir aqui? Então, tem um pessoal também perguntando em relação ao status. O que é o status? Se ele para a produção do inversor ou se não para. Então, só para generalizar, pessoal, o inversor, a partir de qualquer momento em que ele detecta uma anomalia externa ou interna, ele indica o status. E dependendo do status, vai sim parar a produção do inversor. Por exemplo, vou perguntar aqui do status 523, né, que é baixa tensão CC. No caso, o inversor ele para de produzir porque, conforme o Daniel disse durante o webinar, ele tem um valor mínimo no seu datasheet. Então, quando esse valor mínimo não é respeitado, o inversor sim ele para de produzir e indica o status. Tá, legal. E até sobre status é interessante observar, por exemplo, vamos supor que eu não desligue lá o MPPT2, tá? Deixe ele ligado. Ele entende que deveria ser conectado algum cabo nele, se você deixou a função dele ligada, alguma tensão deveria chegar. Então, se não está chegando, é porque você não desligou. Pode ser uma alternativa também, tá? No caso do MPPT2. Então, o que você pode fazer? Desliga o MPPT2 para não ter risco de surgir algum status que não tem tensão nele, tá bom? Tem alguns status, por exemplo, 517, que é um status sobre redução de potência devido à alta temperatura. Então, assim, ele reduz a potência, ou seja, o inversor ele continua produzindo normalmente, tá? Porém com uma potência mais reduzida do que a potência nominal, para justamente ele conseguir, enfim, manter ali o seu aquecimento interno de uma maneira considerável para ele funcionar sem problema, tá? Então, tem status que podem fazer com que o inversor continue funcionando, pode ser algum indicativo, mas
Se acontecer algum status que vai impedir do inversor funcionar, é porque tem alguma ação que deve ser feita, correto? Bom, não sei se tem mais alguma pergunta, Nicolas, a gente consegue responder por aqui. A gente vai deixar aberto, tá, essa plataforma de perguntas, pelo menos mais uns 20 minutinhos aí, meia hora, para a gente responder via texto as perguntas que estão surgindo. A gente só abriu aqui as principais, né, enfim, ou as mais incidentes, para poder ajudar uma maior parte de gente. Isso vai ficar gravado também, né? Tem mais alguma que você acha pertinente ao tema de comissionamento? Pertinente ao tema, Daniel, eu acredito que não. É um pouco uma pergunta que teve aqui bastante que eu vi em relação ao overload, né? Não tem muito a ver com comissionamento, mas é um pouco da parte antes de instalação. Então, de projeto, isso, né? Se você puder explicar um pouco sim. só o que é overload. Só pessoal, de uma maneira geral, tá, os investidores da Fronis, eles têm um overload de até 50% a mais na entrada. O que isso significa? Que eu posso instalar mais 50% de potência de placa na entrada dele para maximizar o meu gráfico diário, tá? O meu quilowatt-hora. Você vai ter uma curva um pouco maior, né? Eu digo até que ela se assemelha um pouco mais a um trapézio, porque você vai ter um ganho no início e no final do dia, uma gordurinha ali que você não teria sem o overload, tá? Porém, do ponto de vista de saída do inversor, tipo o pico dele, em solar a gente trabalha com esse conceito de quilowatt-pico. Vamos supor, então, dando um exemplo aqui, o inversor primo de 3 kW-pico, a saída dele só vai ser até 3 kW-pico. Mesmo que eu tenha até 4,5 kW-pico instalado nele, que é 50% a mais, a minha saída é limitada a nominal, tá bom? O que isso vai mudar, né? Você vai ter um gráfico maior, então o seu quilowatt-hora ele vai ser maior no fim do dia, tá? Então acredito que tenha conseguido responder essa pergunta. Bom, surgem mais perguntas aqui não tão pertinentes ao tema, então acho que a gente vai usar esse espaço agora para responder via chat, tá? Então, quem perguntou e ainda não foi respondido, a gente vai responder agora, tá bom? Nós iremos então encerrar a transmissão de tela, de áudio, para, enfim, até liberar quem já participou aí, que tem outras coisas evidentemente a fazer. E quem tiver alguma dúvida aqui, manda para a gente no chat, tá bom? Nós agradecemos a participação de todos. Obrigado por mais uma vez estarem conosco, enfim, aprendendo mais dos investidores da Fronis. E boa sorte a todos no sorteio do Simo 10. Obrigado, pessoal. Agradecemos mais uma vez a presença de todos vocês. E que nem o Daniel disse, esse vídeo aqui do webinar vai ser disponibilizado em nosso canal do YouTube. Então, qualquer até dúvida, semana que vem, mais ou menos. Isso, até semana que vem. Lembrado. E qualquer dúvida, estamos à disposição no contato do suporte, né? Tanto no telefone como no e-mail. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Falou, pessoal. Bom dia a todos. Tchau, tchau.